Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. Estamos essa semana dando seguimento ao tema das mudanças nas relações entre atividades econômicas e sustentabilidade. Na semana passada falamos sobre os fundos ESG, sigla para as palavras Environment, Social and Governance. Em português seriam meio ambiente, social e governança. Hoje nós vamos tentar ligar aqui dois outros pontos, as chamadas empresas benfeitoras ou sistema B e os grandes multinacionais ou as grandes multinacionais com foco em impacto social e ambiental. Estamos recebendo no programa de hoje a Onara Lima, que é diretora de sustentabilidade da Ambipar, e a Francine Lemos, diretora executiva do Sistema B do Brasil. Sejam bem-vindas, obrigado por nos atender no Capital Natural. Eu começo perguntando por você, Francine. Explica um pouquinho o que é o Sistema B, qual é a sua história aqui no Brasil também desse sistema. Claro. Primeiro, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco desse tema que eu acho que vem ganhando tanta relevância. E eu acho que é uma sequência perfeita depois de falar do ESG, que é uma grande tendência aí mundial. O Sistema B é um movimento global que nasceu nos Estados Unidos com uma missão, uma visão de mudar o mundo dos negócios, redefinir o que de fato é sucesso e a partir desse movimento, identificar e certificar empresas que são, a gente gosta de dizer que são as melhores empresas para o mundo, não necessariamente as melhores empresas do mundo. No Brasil, o movimento está desde 2013, a gente já completa 7 anos, tendo 180 empresas B certificadas no Brasil, e são mais de 3.500 empresas no mundo todo. É um movimento que quer redefinir o que é sucesso na economia. A gente sabe que temos vários desafios para enfrentar, mas a gente acredita muito que é por meio dos negócios que a gente pode fazer essa mudança acontecer. E aí, Onara, eu queria te perguntar também sobre a Ambipar. Quando você abre o site da Ambipar, está lá, objetivo 1, ajudar a sua empresa a cuidar melhor do planeta. Como surgiu a Ambipar e quais são os objetivos que vocês têm? Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Falar da Ambipar dentro desse contexto de ESG é algo que faz muito sentido para o nosso negócio. A Ambipar é uma multinacional brasileira, ela atua em diversos segmentos e nós oferecemos serviços e produtos para toda a cadeia de valor, né? Focando na perenidade do negócio, subsidiando esses nossos clientes para que eles possam estar engajados na melhoria e nos indicadores ESG. E nós somos uma multinacional brasileira e atuamos na área ambiental desde 1995, então já temos aí uma longa jornada. Somos a primeira empresa de gestão ambiental na B3 e o nosso objetivo principal é trazer justamente isso, uma boa performance em relação ao ESG, à sustentabilidade, apoiar os nossos clientes com tecnologia, com inovação e por acreditarmos que esse é o único caminho. Então, para nós da Ambipar é muito gratificante entender que esse movimento tomou toda essa dimensão e esperamos que isso permaneça e que possamos contribuir cada vez mais para os nossos negócios e também para os nossos clientes. E quais são as certificações? Bom, a Ambipar hoje ela tem diversas certificações. Então, a primeira delas, que nós temos já há bastante tempo, é, claro, a certificação de qualidade, a 9001. Nós temos também a 14001, que é algo relacionado diretamente às questões ambientais. Nós temos também a certificação voltada para saúde, segurança e meio ambiente, a 45001. E temos a SASMAC, que é algo especializado, específico para o ramo de transporte, mas focado muito nas questões ambientais. E temos algumas outras certificações que são particularmente exercidas para a nossa área de atuação, como a área de atendimento à emergência e esse tipo de atuação. Bom, a gente vai falar muito sobre isso. As apresentações foram feitas no Capital Natural de hoje. E durante a apresentação, a Francine falou que tem o objetivo de dar uma nova consciência ao lucro. Francine, qual é essa nova consciência? E mais, o que é o lucro de fato nos dias de hoje? O que ele representa?
Acho uma ótima pergunta, porque justamente a nossa missão é redefinir o conceito de sucesso, mais do que de lucro, dentro do mundo dos negócios, né? A gente tem, desde a década de 50, tinha uma visão sobre os negócios que gerar lucro era a sua única missão, maximizar o valor para os acionistas. À medida que a gente ganha consciência dentro dos negócios, por isso falamos de capitalismo consciente, hoje em dia, uma empresa que gera lucro para o seu acionista e gera empregos e paga impostos, ela não é suficiente para o que o consumidor demanda, porque a sociedade exige. Então, quando a gente fala de uma empresa que é uma empresa B, por exemplo, né, uma empresa sustentável, é uma empresa que ela alia lucro e propósito. Uma coisa não é excludente da outra. Então, quando a gente trabalha a partir dessa nova lógica, a principal visão do seu negócio é maximizar valor para todos os seus públicos de relacionamento. E nota que aqui eu não estou dizendo que o acionista não é importante. Ele continua sendo um público de relacionamento, um stakeholder absolutamente relevante e gerar lucro faz parte do negócio. Porém, a gente não deve ser a única preocupação e o fim do negócio. Mas como é que a empresa ela olha para todo mundo e gera valor para todas as partes? A gente começa a falar de valor compartilhado. Eu queria ouvir de vocês também, já que a gente está falando sobre valor compartilhado, sobre consciência, se essa nova economia, de fato, ela é perceptível aqui, principalmente no Brasil. Eu queria que você começasse, Francine, e que a Onara também complementasse e aí colocasse a Ambipar nessa discussão também. Como é que a Ambipar se encaixa nessa nova economia e como a pandemia pode ter acelerado ou atrasado esse processo? Com certeza, a pandemia ela foi sim um acelerador, né? Assim, a gente já via uma nova economia ganhar muita relevância nos últimos anos. Então, teve todo um movimento, por exemplo, nos Estados Unidos em 2019, com o Business Roundtable, com um dos maiores fundos do mundo, que é o BlackRock, apontando que negócios sustentáveis, eles são, no longo prazo, eles são mais rentáveis. Se a gente olha hoje, por exemplo, o desempenho do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da Bovespa, versus outros indicadores da Bolsa, eles são muito mais rentáveis, eles têm uma performance melhor. Então, já foi provado que ser sustentável ela é uma questão de estratégia, é uma questão de sobrevivência das empresas num mundo que demanda muito mais e que demanda um papel da empresa muito maior do que apenas gerar lucro. Então, acho que essa é uma questão relevante que a gente coloca e ataca. E é importante dizer que, com a pandemia, o que aconteceu é que as crises do nosso tempo, né, a gente está vendo uma desigualdade galopante, que cresceu e que a pandemia, mais do que ter aumentado, mas deixou ela muito evidente, por um lado, e por outro lado, a gente tem uma questão climática muito grave, assim, temos uma baixíssima chance de atingir o Acordo de Paris, do jeito que mantemos hoje, e passa a ser demandado dos negócios uma nova postura. A gente sabe que o governo, o Estado, sozinho não consegue resolver todos os problemas ambientais e passa a se cobrar do ponto de vista não só do consumidor, mas a gente está falando aqui de ESG. ESG nada mais é do que a sustentabilidade na palavra do investidor. Então, o investidor, ou seja, o capital, está olhando para essas empresas com muito mais cuidado. Então, sim, temos evidência que houve uma aceleração. Só para vocês terem ideia, a taxa de submissão de empresas que estão buscando a certificação B durante a pandemia no mundo todo aumentou em 50%. Teve países, na Europa principalmente, que essa taxa chegou a aumentar 70%. Então, a gente está sentindo na pele evidências de que tem uma busca e tem uma conscientização maior por parte das organizações, seja por pressão ou não, mas é fato que temos uma nova economia crescente acontecendo. Nara, por favor. Exatamente. Complementando nessa linha, né, assim, eu acredito que a pandemia, ela reforçou o argumento de que a busca incansável pelo lucro não é mais um padrão aceitável,
para as empresas e para o mercado financeiro, principalmente. No ano de 2020, isso se popularizou muito, através de um modelo de negócio que busca priorizar o retorno e para todas as partes interessadas, deixando de lado aquela busca que nós tínhamos no passado de um retorno financeiro exclusivamente aos acionistas. E aí nós entramos naquele mundo onde dizemos, deixamos de ser um capitalismo exclusivamente de shareholders para entrar no capitalismo de stakeholders. E aí, em 2019, nós temos vários relatos onde eles demonstram exatamente isso que foi dito, essa procura por um sistema mais social, algo mais igualitário, um modelo que vem sendo seguido pelas empresas e tem sido cada vez mais buscado. Então, não é só uma questão do mercado financeiro, haja visto que nós passamos agora, essa semana, pelo Davos, a agenda de Davos, onde um dos principais temas foi justamente isso, a questão social. Como nós podemos trazer de forma justa todo esse capitalismo de stakeholder para que todos os envolvidos possam sair com um ganho que faça sentido, e também mudando essa visão do modo como nós fazemos os negócios. Temos que mudar essa chave do capitalismo e dizemos assim, como foi mencionado, o CEO da BlackRock sempre menciona o quanto essa questão do investimento social, ambiental consciente, ele traz ganhos. Existe um dado que diz que desde o início do ano, quando a BlackRock lançou os 23 fundos de índices sustentáveis, juntos eles formam uma carteira que soma 11 bilhões de dólares, o valor 2 vezes superior em relação ao ano de 2019. Então, isso só reforça que o ESG e toda essa questão de fundos sustentáveis, ela tem um ganho e ela tem uma visibilidade que nós temos que olhar a longo prazo e pensando sempre na perenidade de todos os negócios e olhando toda a cadeia que está envolvida nesses negócios. Quando a gente olha o nosso cenário aqui no Brasil, por favor, Francine, pode falar. Eu queria complementar um dado que a Dara falou, porque eu acho que isso é muito relevante. Porque se a gente pensa, assim, hoje, ela falou dos 11 bi do BlackRock, mas a gente já tem 23 trilhões em fundos ESG no mundo todo. E se a gente pensa na nova geração que está herdando fundos e está havendo uma transferência de valor, é uma geração que vai herdar 40 trilhões nos próximos anos. Então, a gente tem uma transferência de poder, de capital, muito significativa no futuro e para a mão de uma geração que tem uma consciência muito diferenciada do que a gente presenciou nas décadas anteriores. Então, são jovens, herdeiros que vão alocar e pensar muito onde vão colocar o seu dinheiro. E isso é muito significativo, isso vai trazer uma mudança que já vem, como a gente viu, imensa, foi galopante aí durante a pandemia, os fundos de ESG cresceram muito, mas se a gente pensa no curto prazo, nos próximos anos vai crescer ainda mais. Então, acho que não é mais uma tendência, acho que já é um fato. E como eu falei, os negócios por sobrevivência ou por estratégia, eles vão precisar sim se reorganizar para gerar valor para todos os públicos. Nara, por favor. Não, eu ia apenas complementar que hoje cerca de 40% dos ativos em circulação nos mercados de capitais serão lastreados em algum pilar do ESG. Então, isso já é um dado, que já foi divulgado pela própria BlackRock, voltando ao que nós estamos usando como referência. Então, quando a gente fala em 40%, é um valor muito significativo e que nós temos que pensar que isso só tende a aumentar. Isso é um processo que não haverá regresso, mas sim sempre uma progressão e sim um tema como sempre tratado de forma evolutiva. Dito isso, gente, eu queria ouvir vocês sobre o lugar do empresariado brasileiro. Culturalmente falando, é simpático essa ideia e tem adotado isso com uma certa frequência? Ou vocês acham que ainda há uma resistência, inclusive nessa troca geracional, entre a geração que está deixando o negócio e a geração que está chegando, como a Francine muito bem falou, das novas gerações? E aí, por favor, Francine,
Depois, Onara, por gentileza. Eu acho que o mercado ele tem que terá espaço para todos os tipos correntes de pensamento. Assim, seria muito poliana da minha parte dizer que a gente tem um campo muito fértil. Eu acho que a gente tem um campo imenso para ser explorado no Brasil ainda, mas é fato que tem líderes que eu adoro chamar os empresários B de líderes do futuro que estão construindo e mostrando a direção para onde os negócios devem ir. Aqui no Brasil a gente já tem algumas questões muito relevantes. Então, assim, quando a gente olha o movimento B no mundo todo, naturalmente ele é composto de empresas menores, muito inovadoras, que estão trazendo soluções para os principais problemas, sejam sociais ou sejam ambientais. No entanto, quando a gente olha para o mercado brasileiro dentro do movimento global, o Brasil teve a primeira empresa de capital aberto certificada no movimento, que foi a Natura. E a Natura abriu espaço para muitas outras no mundo todo receber a certificação B, que confere às empresas o mais alto grau de responsabilidade e de métricas comparáveis e verificáveis, tanto sociais quanto ambientais. No Brasil, a gente tem hoje um programa que foi lançado que chama Movement Builders, que é o engajamento do movimento com empresas de capital aberto. É uma coalizão de empresas. Para vocês terem ideia, de 4 empresas dentro dessa coalizão do mundo todo, engajadas no movimento, 2 são brasileiras. Eu acho que isso é muito simbólico e que mostra que tem empresas que sim estão na frente. A segunda empresa de capital aberto do Brasil foi a Movida, é uma empresa de veículos, né, de mobilidade urbana, que a gente tem muito orgulho de ter na nossa rede. E hoje, como Movement Builders, temos a Magazine Luiza, a Magalu, e a Gerdau, que não está num setor tradicional. Aqui a gente já está falando, né, de uma mineração que está renovando e trazendo um olhar completamente novo para a sua gestão. Tanto olhando para a economia circular, por exemplo, e muito para a diversidade dentro do seu quadro de gestão. Então, acho que temos um campo fértil, mas tem muito caminho para trilhar. E, felizmente, assim, eu tenho conversado muito com conselhos de administração e é fato que essa troca de geração ela tem influenciado muitas empresas. Então, está chegando na gestão dos conselhos um novo perfil que acaba chacoalhando demais as mesmas empresas dos setores mais tradicionais. Exatamente, exatamente. E aí, só assim, dando sequência a essa fala, esse capitalismo do século XXI, ele também exige muito mais equidade e diversidade, que vem muito dentro do que você comentou, essa diversidade na composição de um conselho. Hoje eu posso falar com conhecimento de causa, né? Aqui na Ambipar, eu sou membro do conselho da Ambipar, então algo inédito, porque é uma representante da área de sustentabilidade representada no conselho, representando no conselho, e uma mulher. Então, todos esses fatores, eles nos trazem justamente essa evidência, essa materialização dessa mudança de cultura. Né? E ter uma composição mais diversa nos postos de liderança, né? Hoje na Ambipar nós temos em torno de 40% de mulheres em cargo de liderança. Ter essa diversidade no quadro geral de colaboradores, ele é muito importante na performance e na resiliência das empresas, né? Trata-se mais de um consenso. Não é algo pensando somente em uma esfera. Isso traz o todo para uma discussão que ela só tem fatores positivos. E esse assunto, na verdade, ele não é um assunto tão novo, né? Estudando um pouquinho sobre o tema, a gente pode verificar que no início dos anos 70, o criador, né, o presidente do Fórum de Davos, ele já falava desse modelo de organização do capitalismo. Então, tudo isso ele traz uma única visão, um único discurso, e ele traz, assim, uma forma igualitária de tratar todas as questões dentro de uma companhia. Seja ela privada, seja ela um órgão governamental, isso também a gente tem que levar em pauta, que deve ser disseminado para todas as frentes. Não tem que ter um público específico. Isso é algo que ele é aplicável em qualquer modelo de negócio. Francine, você falou sobre essas novas cabeças que estão chegando, chegando com força e que apresentam uma nova forma de pensar a economia. Mas como é que é dentro de uma empresa, e aí eu queria também a visão da Onara, isso recebido pelos funcionários, pelos conselhos e até mesmo pelos parceiros
essas novidades? Porque são itens muito importantes que prevêem um planeta mais sustentável, mas que acabam deixando aquela velha forma de pensar o mundo para trás. E era a forma que estava dando certo para muita gente. Como é que há essa troca dentro das empresas? Essa troca ela é absolutamente necessária e relevante. Então, quando a gente fala do novo capitalismo, de um capitalismo consciente, a gente justamente considera todos os públicos dentro da gestão da empresa. Então, o que aconteceu no ano passado, eu fiz referência ao Business Roundtable, que foi uma convocação nos Estados Unidos, que boa parte que muitos CEOs de grandes empresas assinaram, se comprometendo a atuar a partir do propósito da empresa, da companhia. Só que isso não necessariamente foi articulado no nível de conselho, né? Então, eu acho que se não tem essa coerência que vai do primeira instância da governança, e por isso o G de ESG, ele acabou ganhando muito destaque, é porque a gente precisa alinhar o propósito da empresa em tudo que se faz. Então, por exemplo, para uma empresa se tornar uma empresa bela, precisa fazer uma mudança de estatuto. É uma mudança que vincula o seu propósito com a intenção de gerar impacto positivo, com um compromisso de longo prazo. Então, a gente está olhando para os instrumentos de governança dentro de uma organização. Então, sim, isso precisa estar alinhado num conselho de administração, isso precisa estar alinhado na alta direção e obviamente, para os colaboradores que são quem tocam as práticas todos os dias dentro da empresa. Quando uma empresa ela é certificada, isso normalmente é motivo de muito orgulho de dentro para fora. Então, a gente sabe que empresas B, elas não têm problema de retenção e atração de talentos. Pelo contrário, eu acho que essa é uma busca por toda uma geração, não acho que é só uma questão de nova geração. Eu acho que as pessoas estão buscando trabalhar em empresas que elas se identificam, isso passa por trabalhar por causas, isso passa por trabalhar com questões raciais e empresas que geram algum benefício, né? O B é o B de benefício. Então, eu acho que acaba gerando um benefício para todos os públicos e para a empresa ela conseguir ter uma gestão consciente, ela precisa ter esse alinhamento em todas as suas esferas de governança. E do que é feito, né, o capitalismo dos stakeholders? Essa é uma pergunta que muito se ouve. E nada mais é do que um modelo que se concentra em enriquecer a vida de todas as pessoas e organizações afetadas pela atividade de uma empresa. E aí, nesse universo, ela tem como foco os seus colaboradores. Ele tem que brilhar os olhos. Os seus colaboradores, eles têm que levantar e entender qual é o propósito de estar nessa empresa. E aí a gente traz para essa cadeia de valor também os nossos clientes, os nossos fornecedores, as comunidades e aí os nossos acionistas, claro, que fazem parte e que são aí o nosso equilíbrio de todo essa cadeia que eu mencionei. Então não se trata somente de uma discussão teórica, né? Mas sim de uma mudança que, se de fato ela ocorrer, ela vai transformar a vida das empresas, das pessoas, como conhecemos hoje. Então, a gente muda esse estigma, a gente muda esse paradigma para uma visão mais igualitária, mais justa e que as pessoas tenham um propósito ao estar ali dentro daquele local de trabalho. Então, acho que essa visão ela tem que ser dominante e é isso que traz uma transformação real para os negócios e, com certeza, essa nova geração ela é o que está trazendo aí esse equilíbrio, trazendo isso com muita força e a gente não pode discriminar o quanto também essa geração ela contribui, ela traz um equilíbrio. Então, a gente entende que, dessa forma, quando nós tratamos os stakeholders, é uma forma equânime, né, de ter a liderança da empresa comprometida também com a transformação social, né, dentro ali do seu universo de negócio, mas também pensando em comunidade, extrapolando os muros ali simplesmente da sua empresa. E com isso, é claro, construir uma cultura consciente que traduz esses valores em ações. Então, é dessa forma que nós acreditamos num capitalismo de stakeholders. Apresentamos aqui o que é capitalismo consciente, como ele pode funcionar de fato, aliás, como ele já está funcionando e como ele pode ser o futuro de uma nova forma de economia. Por isso, eu agradeço nessa primeira parte do programa a Onara Lima, diretora de sustentabilidade da Ambipar, e a Francine Lemos, diretora executiva do Sistema B no Brasil.
Nós voltaremos com esse mesmo tema na próxima semana, mas trazendo outros aprofundamentos. Portanto, continue conosco, uma ótima semana pela frente e até o próximo sábado.